A problemática do bem e do mal tem sido debatida ao longo dos séculos pelos seres humanos, que tentam entender como funciona a relação entre Deus, Satanás e o homem. Quanto à ação do bem e do mal, em busca de um entendimento, várias são as questões que vêm à tona, como por exemplo, como Deus deixa o maligno operar e destruir a humanidade? Ou por que é que Deus não destrói Satanás? São temas que vezes sem conta ecoam na mente das pessoas que muitas das vezes não têm resposta. Uma das passagens na Bíblia que pode levar-nos a entender como funciona esta relação entre Deus, Satanás e o homem na questão do bem e do mal é o livro de Jó. Através desta narrativa podemos refletir e termos algumas luzes de como Deus opera nestas circunstâncias. A Bíblia conta que certo dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás. Aqui, a primeira coisa que temos que observar é que esta é uma reunião de Deus e os seus filhos. E Satanás, no seu legítimo direito como filho, regedor da terra, ali apareceu. Então disse Deus a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor, seu pai: "De rodear a terra e passear por ela." Certamente referia-se Satanás de supervisionar a terra agora sob seu domínio, já que influenciou Adão e a Eva a pecarem e a perderem o controle do planeta. Satanás tornou-se o legítimo regedor da terra e apresentou-se diante de Deus nesta condição. E disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desfia do mal." Aqui temos que entender que o campo de batalha entre Deus e o mal acontece na terra entre o homem, a quem Deus deu todo o poder e autoridade sobre a terra, e o demônio, o usurpador. Deus deu a terra ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e que ele, o homem, domine sobre a terra. Então, é o homem que tem que defender aquilo que lhe foi dado. Por isso, Deus apresenta Jó como exemplo de um servo de Deus na terra, um homem que não vai ceder-se diante do mal e que tudo fará para lançar, vai manter-se focado em servir a Deus, servir o bem, como exemplo nesta batalha entre o bem e o mal. Satanás responde: "Tu o cercaste de todos os bens e privilégios, abençoaste o trabalho da sua mão, o seu gado, a sua terra. Estenda a mão sobre ele e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti." Aqui Satanás lança o desafio. Satanás reconhece que Deus é quem abençoa e Deus é quem tira. Ele entende que tudo o que quiser fazer tem que pedir autorização para tal. Na sequência, Deus diz: "Está lançado o desafio. Estás autorizado a estender a mão sobre Jó e tudo quanto ele tem. Somente contra a vida dele não estendas a mão." E Satanás assim retirou-se para cumprir a orientação que Deus lhe deu. O que podemos observar aqui é que Satanás obedece às ordens de Deus, a tocar nos bens, e não pode tocar na vida de Jó. Tem que cumprir com rigor esta orientação. Muitos pensam que o maligno age à solto por conta própria, a seu belo prazer. Não é nada disso. Ele tem que pedir autorização, permissão a Deus para tentar os filhos, os servos de Deus, e tem que aguardar até esta autorização lhe ser concedida. Tem que apresentar motivos que justifiquem essa iniciativa. Outra observação que podemos fazer é que Deus chama a atenção ao maligno sobre Jó. O porquê que um pai vai denunciar o seu filho ao inimigo e daria autorização a este inimigo para trazer sofrimento na vida do seu filho? Para entendermos esta questão, temos que ir ao início da história de Jó. E percebemos que Jó era um servo que servia a Deus, mas os seus filhos não. Os filhos viviam a esbanjar as riquezas do pai em festas e o pai não conseguia parar com aquilo. Era um ciclo vicioso e Deus precisava de preparar e capacitar Jó para crescer a todos os níveis e ser exemplo de fé na terra, exemplo de um homem temente a Deus, próximo a Deus, com sabedoria, com entendimento
Deus precisava de dar mais riquezas a Jó, de melhorar a capacidade de liderança deste seu filho, de ter uma família digna. Mas Deus também sabia que a única forma de conseguir fazer isto era proporcionar o sofrimento. Não tem outro caminho. O ser humano alcança o melhor de si quando passa por adversidades. E Deus sabe disso. E muitas das vezes é o próprio Criador quem se encarrega de permitir com que a desgraça caia na vida do cristão para capacitá-lo. Mas os homens, o facto é que, se nós formos ao final da história de Jó e vermos como tudo acabou, vamos entender que o plano de Deus funcionou. Jó acabou mais rico, mais próximo de Deus, mais sábio, mais conhecedor dos mistérios de Deus. E é assim que Deus faz e fez no passado com muitos homens e continua a fazer até hoje. Homens que passaram por sofrimento, angústias terríveis, como o caso de Moisés quando matou o egípcio e teve que fugir 40 anos no deserto, escondido. Como no caso de José quando foi vendido como escravo e preso. Davi fugia da morte de Saul. Até o próprio Cristo, que cresceu como imigrante em terra alheia, a fugir da morte. E assim Deus permite com que o mal aconteça para poder capacitar e levar os seus filhos. Se olharmos para muitos destes homens, grandes servos de Deus, que sofreram sofrimentos, angústias ao extremo, muitos deles tiveram histórias de sucesso no final. Se observarmos as histórias do início ao fim, vamos ver que muitas das vezes valeu a pena. Por isso, quando estiveres em sofrimento, quando estiveres em angústia, não se aflija, não se desespere, porque pode ser que estás a passar por um processo de capacitação de Deus para tempos de sucesso no futuro.